Sejam bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Pedro Rodrigues Ribeiro, eu sou psicólogo e hoje eu gostaria de partilhar as minhas ideias de porque é que Reiki não é psicoterapia. Bom, isto tinha que chegar ao Reiki, não é verdade? Depois, depois da hipnoterapia, depois do coaching, não é? Temos que falar no Reiki porque eh, o Reiki é uma das abordagens alternativas mais populares, mais faladas, mais realizadas e, portanto, temos que pensar porque é que o Reiki não é psicoterapia. Bom, antes de mais, o Reiki é considerado uma terapia alternativa, uma intervenção alternativa. Ao longo destes anos tem sido realizado alguns esforços por parte da comunidade reikiana para tentar trazer o Reiki a nível científico. Alguns até tentar realizar estudos científicos para comprovar a eficácia do Reiki. Outros têm realizado propostas para a aplicação de Reiki em contexto hospitalar. Sei que houve em alguns hospitais, a dada altura, enfermeiras a realizar intervenções de Reiki, eh, devidamente autorizadas pelo hospital, claro, com pacientes. Portanto, das terapias alternativas, perdão, mais sonantes, mais conhecidas, o Reiki é aquela que também tem sido realizado mais esforços para legitimar. Até agora, tal ainda não aconteceu e a ciência, especialmente a psicologia, coloca em causa se o Reiki, ao funcionar, funciona de acordo com a explicação que os reikianos dão acerca do Reiki ou se ela pode ser explicada por outros mecanismos da ação psicológica que também podem ser realizados de outras formas que não o Reiki. O Reiki é uma intervenção que já tem algumas centenas de anos. Ela originou-se no Oriente, se não me engano, foi um japonês ou chinês que começou a introduzir o Reiki. O Reiki começa por ser uma filosofia, portanto, uma série de princípios filosóficos em que a pessoa conseguia de alguma forma canalizar a energia do universo e que ao canalizar essa energia poderia-se não só curar a si mesma, mas também curar outros através da libertação dessa energia. O Reiki pode ser realizado presencialmente ou à distância. Segundo os reikianos, existem formas de canalizar, de transmitir a energia à distância, um conceito que acaba por ser muito semelhante a outra abordagem ehm, como é que se chama? Portanto, eh, terapia, não, qualquer coisa reconectiva. É a intervenção do Eric Pearl, ehm, em que também o pressuposto é que essa reconexão também seja à distância. Bom, numa sessão de Reiki tradicional, a pessoa, o sujeito está sentado, está deitado, olhos fechados, concentrado, focado, a respirar profundamente e o reikiano
primeiro de tudo, tem um processo de preparação ao qual canaliza a energia do universo para si mesma e depois liberta através das suas mãos e com passes ao longo do corpo da pessoa, podendo dar algumas sugestões ou até não dizendo grande coisa, mas a situação está previamente estabelecida em que a sessão vai ocorrer de uma determinada forma. E depois, à partida, quando a sessão termina, algumas mudanças acontecem no sujeito, como por exemplo, o seu desconforto foi aliviado, sente-se com mais energia, sente-se melhor, sente-se mais equilibrado, mais tranquilo, mais em paz. E, portanto, isto, de uma maneira geral, é aquilo que acontece no Reiki. Atualmente, em termos de formação, existem, que eu tenha conhecimento, 3 níveis de Reiki. Nível 1, nível 2 e nível 3, original. A cada um dos níveis, a pessoa, portanto o reikiano, envolve-se cada vez mais numa preparação quase, diria eu, espiritual, e muito de investimento em si mesmo, até se tornar no mestre de Reiki, que eu não tenho bem a certeza se será no nível 3 ou se será um nível acima. Portanto, por favor, quem tem informação reikiana, corrija-me se de facto existe mais aspectos para além. Agora, porquê que o Reiki não é psicoterapia? Bom, tal como o coaching, tal como a hipnoterapia, tal como outras abordagens complementares, o Reiki não explica o funcionamento psicológico, o desenvolvimento humano e o desenvolvimento de patologias e de perturbações. Portanto, no máximo, dos máximos, o Reiki poderia ser uma intervenção complementar, um coadjuvante, nunca uma intervenção psicoterapêutica por si só. Isso não existe. Isso é falso. O que é que causa grande controvérsia no mundo do Reiki? Bom, para todos aqueles que têm uma noção de hipnose e da história de hipnose, quando me ouviram descrever sucintamente alguns dos aspectos característicos do Reiki, provavelmente vocês devem ter pensado em algo muito semelhante ao Reiki, que foi, de alguma forma, precursor da hipnose, tal como nós a conhecemos, que é o mesmerismo. Portanto, o mesmerismo de Franz Anton Mesmer tem muitas semelhanças com o Reiki. Aquilo que diferem, obviamente, é na parte filosófica. O Reiki pressupõe crenças e uma filosofia em energias universais e até mesmo outros contactos transcendentais e de alteração de consciência. O mesmerismo não pressupõe estas partes filosóficas, apenas pressupõe que existe uma energia magnética ao qual ela pode ser colhida e, segundo Mesmer, pode ser transmitida por algumas pessoas, como ele chamava de inteligência superior. E geralmente como é que Mesmer fazia isso? Libertando o fluido magnético da ponta dos seus dedos e também através de passes. Quando ele tinha um grupo muito abrangente de pessoas, ele simplesmente utilizava materiais condutores
Porquê? Porque ele assumia que o mesmerismo era uma força magnética, fluido magnético, e então, utilizando as propriedades condutoras de determinados metais, ele conseguia distribuir esse fluido magnético por mais pessoas. Portanto, passes mesméricos e transmissão da energia universal do Reiki, também por passos, é uma prática extremamente semelhante. Aliás, os céticos, ou quem não, de alguma forma, não lhe diz muito os princípios filosóficos do Reiki, poderia dizer que, em termos práticos, Reiki e mesmerismo é a mesma coisa. O nome muda, o conceito e a aplicação será a mesma. Por exemplo, Mesmer assumia que esta força magnética, no início, como ele chamou, era magnetismo animal. Reiki também pode ser realizado, segundo os reikianos, em animais. A única coisa que Mesmer não fez seria o mesmerismo à distância. Quando se fala à distância, não é através de metais condutores, portanto é mesmo passar à distância. O máximo que aconteceu, e nem foi de Mesmer, foi o Marquês de Poisier, um dos seus discípulos, que ele magnetizou uma árvore, e as pessoas que queriam retirar benefícios do mesmerismo poderiam se aproximar daquela árvore. Isso é talvez o maior à distância. Daí que, tal como o mesmerismo foi visto como ou melhor, como ineficaz em termos científicos, sendo que a comissão que validou o mesmerismo apenas fez referência ao poder da sugestão, podemos extrapolar que, no caso do Reiki, pode acontecer algo semelhante. Ou seja, por sugestão, por efeitos do contexto, pelos efeitos de expectativas, até mesmo por transmissão quase até de calor, é possível que quem vá requerer uma sessão de Reiki sinta, de facto, alterações, diferenças, desde o princípio da sessão até ao final. Se isso é o suficiente para estabelecer critérios de intervenção, de alívio sintomático de outra forma, bom, isso aí já é entrar numa outra conversa. Agora, que parece que aquilo que o Reiki faz pode ser explicado por outros mecanismos psicológicos, e esses sim mais do que validados, é algo que se vai cada vez mais encaminhando nessa direção. Claro que os reikianos disputam estas afirmações, dizendo: não senhor, nós canalizamos energia universal, há aspectos espirituais, há aspectos filosóficos aqui por trás, e do meu ponto de vista isso tem a ver, obviamente, com crenças não muito diferentes do que outras, como a imortalidade da alma, como a existência de universos paralelos e até mesmo questões quânticas, etc. Portanto, um pouco por aí. Agora, existem muitos reikianos que de facto têm alguma consciência e não proporcionam, ou pelo menos quando reparam que há aqui uma severidade e uma necessidade para intervenções estruturadas,
intervenções profissionais de saúde, eles passam a bola. A questão é, tal como existe no coaching, tal como existe na hipnoterapia e tal como existem outras terapias alternativas, muitas pessoas que acreditam ou querem acreditar piamente no Reiki, publicitam-na e divulgam-na como sendo a solução alternativa e mais eficaz do que todas as outras práticas em termos estruturados, como a psicologia, como a psiquiatria ou como especialidades avançadas de ambas, neste caso a psicoterapia. Portanto, é importante que as pessoas percebam que Reiki não é psicoterapia. Reiki é uma terapia alternativa que ainda não tem suporte empírico suficiente para ser trazida para outros aspectos da ciência. O dou de barato, e isto eu tiro o chapéu, que a comunidade reikiana é aquela que tem feito um dos maiores esforços para validar cientificamente o Reiki. Se vão atingir sucesso com isso, já é outra história, mas têm-no feito. E é importante que as pessoas percebam que o Reiki, ao funcionar, poderá ser sempre como uma abordagem complementar, e parece que aquilo que faz funcionar o Reiki pode ser intervencionado, ou os princípios podem ser utilizados de outras formas que não o Reiki. Pá. Dito isto, gostaria apenas de agradecer o vosso tempo e a vossa disponibilidade. Se gostaram deste conteúdo e de todos os outros conteúdos, subscrevam ao canal, partilhem, perdão, divulguem, façam aquilo que entenderem. Quanto a mim, eu desejo-vos a todos uma boa semana, com saúde, com segurança. Fiquem bem e até uma próxima.